Boa noite a todos, mais um episódio do Pintando Negócios, toda quinta-feira, às 20 horas no YouTube. Peço para todo mundo se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais. Ao meu lado, meu parceiro, boa noite, Marcelo Marques. Boa noite, Marcos. Tudo bem aí com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Hoje eu acho que é o episódio que mais a gente esperou na questão do formato desse podcast, que é poder levar uma mensagem, que é poder levar um conhecimento para todo mundo, é poder levar um incentivo para você tentar mudar a sua vida, e eu acho que hoje resume muito nisso. E é uma história muito bonita, né? Uma história muito legal aí de um cliente que virou amigo, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, tenho o prazer de atender. Quando ele contou a história dele, é emocionante. Boa noite, Marcos. Soluções em Tintas, tudo bem? Fala, pessoal, beleza? Boa noite a todo mundo. Boa noite, Marcião. Boa noite, Marcelo. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele vem dando na minha vida, vem mudando a minha história. Quero agradecer a minha esposa, minha companheira, a minha amiga, a minha confidente. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, mas te amo demais. Meu filho Marquinhos, pai te ama. E para mim, compartilho com vocês que para mim tá aqui é surreal. Conversei com você essa semana que ainda não caiu a ficha, que assim, hoje eu tenho uma loja. Ontem eu trabalhava de CLT, e assim, hoje, nossa, eu tenho já cheguei a ter 6 funcionários na loja. Tipo, não acredito, isso não é verdade. Às vezes eu atravesso a rua e vejo tudo aquilo, ainda me impacta bastante. E esse podcast para mim aqui hoje é maravilhoso, né? É um grande privilégio. Esse é meu projeto, a minha loja, poder estar participando disso. Muito obrigado pelo convite, meus amigos. Obrigado, nós é que agradecemos. Nós que agradecemos porque assim, a gente entende a disponibilidade de tempo, né, do lojista parar o negócio dele para estar aqui participando com a gente. Foi difícil se arrumar esse tempo, então nós que te agradecemos demais aí pela presença. Ainda mais numa quinta-feira, que é um dia muito corrido, né? Sim, dia de entrega de carro, ele tá pintando o carro, e o Marcos, ele é muito ativo na loja. Ele que acerta as cores, ele vende, ele compra, ele faz tudo. Tem a esposa lá dele que ajuda muito ele, né? Então é um prazerzão aí. Da nossa parte, você está participando aqui com a gente. Marcos, em que ano que você começou na tinta? Hoje, pessoal, estou estreando aqui o uniforme novo, tá? 2023. A inauguração da loja foi no... Não, antes da loja. Quando que você entrou no mercado de tinta? Legal. Então, eu comecei em 2004. Para vocês entenderem, vou resumir. Sim. Eu comecei a trabalhar em oficina de floresta e pintura com 13 anos de idade. 13 anos. O meu pai, ele faleceu em 95, né? Então, meu irmão, minha família é tradicional do Pernambuco, Belo Jardim. E meu pai é assim, daquele pessoal dos antigos, né? A mulher não trabalha, só o homem que trabalha. Então, quando meu pai faleceu, veio aquele choque, né? Pô, e o que vai ser da gente agora? Nós somos em 3 irmãos, eu sou o caçula. Aí meu irmão teve que parar de estudar para poder ajudar minha mãe. Minha mãe trabalhou de empregada doméstica. E meu irmão tinha uma oficina de pintura próximo lá, ele foi lá trabalhar como ajudante, em São Paulo. Era próximo na Cantina de Sampaio, lá tinha vários comércios, aí hoje derrubaram e fizeram só um estacionamento. E lá, ele trabalhou lá, então eu estudava meio período, vinha para casa almoçar e descia com a bicicleta para levar a marmita do meu irmão e ficava com ele durante esse outro meio período para a gente voltar junto na mesma bicicleta. E nesse momento que eu ficava lá com ele, eu ajudava ele, porque eu queria, né, tô lá com o meu irmão, vou ajudar. E, obviamente, eu estava ajudando mais a oficina do que o meu próprio irmão. E o dono da oficina falou, eu ganhava R$10 por semana, R$40 por mês na época, e depois foi aumentando, né? R$20, R$30, fui ganhando conhecimento. Aí, depois a gente migrou para Paula Ferreira, essa oficina, né? E lá tinha uma loja chamada JK Tintas, que é o seu José Português. É uma grande pessoa, conheci ele, era um cara muito íntegro. Acho que hoje ele é falecido, mas assim, faz parte da minha história. Na Avenida Rio Verde. Hoje acho que é um comércio de eletrônico, não tenho certeza. E lá a gente comprava material lá e tava precisando de um rapazinho lá para fazer tudo, né? Limpeza, balcão e tal. Aí, pô, você não quer me dar essa oportunidade? Na época, minha primeira CLT, que era o meu sonho, cara. Eu queria ter aquela carteirinha azul. Tem um registro, minha primeira carteira assinada. E, se eu não me engano, é R$340 meu salário. Aí, dali então, eu passei por 5 lojas, né? Então, hoje eu tenho 21 anos de profissão ininterrupta, só em loja. Atuei sempre foco no automotivo, que é onde eu levo de boa. E
o grande divisor de águas na minha vida foi numa empresa chamada Naval Tintas, né? Hoje ela fechou, né? Não, tem uma unidade em Campinas, né? Em Campinas, assim, Com o seu Vanderlei. Seu Vanderlei, eu lembro no primeiro dia que ele me contratou, falou, Marcão, você vai ser vendedor técnico. Eu falei, mas eu não sei vender, eu sou colorista. Eu falei, não, mas vendedor técnico, vamos fazer uma experiência, vamos tentar. Aí ele me deu uma moto, falou, ó, me deu uma região, ó, vai nesses clientes lá, e eram clientes que não compravam mais dele, acho que são clientes negativados, né? Não porque devem, é porque não compravam mais, por algum motivo. Algum assunto comercial. Exatamente, aí deu certo, falei, meu, jamais imaginei. Eu lembro que na antiga Naval, toda sexta-feira tinha reuniões, onde era a equipe técnica de vendas, né, representantes técnicos, eles sempre chamavam um representante de uma fábrica também. Toda sexta-feira, assim, eu estava sempre melhorando cada vez mais meu portfólio em vendas. Falou, você tá sempre parabéns. Eu falei, caramba, levei jeito pro negócio. Tô no caminho certo. Só que não dava para conciliar, porque tinha muito acerto de cor. Por causa tinha as oficinas grandes, tinha oficinas lá. Cheguei a atender a oficina Desamassa, a oficina Tony Mac. São muito conhecidas hoje nas redes sociais. Exatamente. Né? E assim, são oficinas muito grandes. O laboratório tá aqui, onde você faz a pesagem e pinta a chapinha. Só que o carro tá lá longe, lá você tem que subir. Lá tinha um segundo andar lá, que tinha que subir de elevador. Eu passei. Meu, você tá maluco. Ó, desculpa te cortando rapidamente, eu passei por isso. Quando eu trabalhei como vendedor técnico de loja, no interior, lá em Ribeirão Preto, antes de eu virar fábrica, técnico de fábrica. Sabe qual que é a dificuldade? Na minha época ainda não tinha lâmpada, tava começando o negócio de lâmpada. Meu, você tinha que manobrar carro, véio. Os caras não manobram pra te ajudar, não. Você tem que ir lá. Muitos tiveram uma pessoa no laboratório, pesa a tinta pra ajudar. Quando não, você tem que pesar a tinta, pintar a chapa, ir lá, manobrar o carro pra você ver a cor. Toma tempo. Posso compartilhar o que eu fazia? Ó, a luz do celular. Luz do celular. Não é o correto, mas é a ferramenta que a gente tinha. Porque assim, é muito carro, não tem onde guardar. A gente era um corredorzinho assim entre os carros, né? E você tinha que dar seu jeito. E essa experiência comigo na rua, ali eu me descobri. Ali eu falei, hoje eu sou um profissional completo. Tanto no acerto de tonalidade. Deu problema no primer, não secou, o verniz amarelou. Toda essa parte a gente resolvia. Comprei uma pistola, o leque tá ruim e tal, a gente resolveu toda essa parte técnica. Tive acesso a uma parte comercial também, sobre preço. Vendia. Aprendi essa parte de prospecção de cliente, venda ativa. Eu tinha vergonha, eu vou chegar no cliente lá, como é que eu vou entrar? Como é que o cara vai me tratar e tal? E fiz muitos amigos, cara. Hoje eu posso dizer para você, eu conheço muito lojista. Nossa, os caras, assim, me tratam assim de uma forma que sempre fui funcionário e tal, mas me tratam de uma forma muito legal. Tipo, como se fosse de igual para igual. Hoje eu falo com respeito, eu tenho muitos parceiros que fazem questão de mim, assim, não querem saber se, Marcão, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, nossa, que gostoso. Então, assim, toda empresa que eu trabalhei na minha vida, sempre eu me dediquei, vesti a camisa 100%, e como se fosse para mim, nunca, tipo, fiz nada meia boca. Tudo 100%, sempre com dedicação, com amor ao trabalho, que eu gosto da minha profissão. E, assim, graças a Deus, acredito que eu deixei todas as portas abertas onde eu passei, né? E tamo aí, tocando aí. Antes de fazer uma pergunta, eu queria só fazer um comentário. O pessoal hoje, ele não busca uma profissão ou um emprego. Hoje, a pessoa busca um registro na carteira. Por que eu te falo isso? Porque a partir do momento que a pessoa tem um registro na carteira, ela já acha que faz muito sem fazer nada. Você quer ver uma coisa? Hoje uma pessoa CLT que está trabalhando numa loja, numa indústria, seja onde for, se passar do horário 5, 10 minutos, o que ela quer? Hora extra. Exatamente. E se não tiver, justiça do trabalho. Sim, exatamente. Vou falar uma coisa em números, só para a gente entender. Tá, essa pessoa trabalhando, ela vai no banheiro fazer o número 1 ou o número 2 e ela ganha para fazer isso. Porque ela não vai trabalhar 5, 10 minutos a mais. Enquanto ela estiver dentro do banheiro, ela tá ganhando. Ela ganha para almoçar, né? Marcelo, vou pegar esse gancho aqui seu. Coincidentemente, tem um cliente lá, Nando, da oficina Gorducha. Ele estava lá indignado, onde ele compartilhou com a gente uma situação. Ele falou que ele tinha um colaborador na oficina dele,
o exemplo, você almoça do meio-dia a 1, tá? Então vamos lá. Você já chegou 10 minutos atrasado, você entra às 8, você chegou lá 8h10, 8h10, 8h15, foi almoçar a meio-dia, você voltou 1h10 do almoço. Já matou 20 minutos. Só que você voltou 1h10, só que aí você foi escovar os dentes, aí você foi no banheiro, aí agora vou lavar minha marmita. Então assim, você voltou quase 2 horas da tarde. Tipo assim, você tem que fazer tudo isso no seu intervalo de almoço. E ele indignado, no seu horário de almoço, ele falou, Marcão, não tem comprometimento. Se os caras ficar 1 minuto, 2 minutos a mais, eles jogam na sua cara. Agora, o inverso não. É simples. É até uma fala para que você que está assistindo a gente possa entender. O dia que você quiser ter uma profissão e ter sucesso na sua profissão, você tem que começar a parar de pensar como um CLT. Então, eu tenho que entrar às 8, parar às 12, voltar às 13, sair às 17, 18, sei lá o quê, e tá tudo certo. Essa é a minha parte. A gente não precisa ficar falando isso. Porque quando você for um bom profissional e começar a se destacar na sua profissão, você não precisa controlar isso. A empresa não precisa controlar isso. Eu penso muito em obrigação, né? A partir do momento que você contrata um funcionário, se ele quer ter que começar às 8 da manhã, ele quer tomar café, ele já tem que chegar com o café dele tomado. 8 horas ele tem que estar no posto de trabalho. Para trabalhar. Para começar a trabalhar, é o que você falou. Da meio-dia, ele está almoçando, escova o dente, lava a marmita dentro do horário de almoço. Porque isso daí ele não está fazendo nada além do que a obrigação dele. É tão simples. Tem muita gente que não conta com margem de erro. Né? Nós estamos falando de São Paulo, uma cidade gigantesca. Do nada, greve de metrô, greve de ônibus. O cara não conta com isso. Ele sabe que se ele sair da casa dele às 7h40, se ele mora perto, 8 horas ele tá na hora. Só que se entrou em greve o ônibus, aí não consegue um Uber. Sai mais cedo, chega mais cedo. Se antecipe. Eu, hoje, como representante, eu sempre fiz isso, como funcionário. Quando eu virei PJ, que eu virei representante há 10 anos atrás, mas mais nos últimos anos, é melhor você chegar antes do que depois. E é um detalhe. Sabe o que falta hoje para um funcionário ter sucesso? Ele gostar da profissão dele. Isso. E sabe o que não é igual para que ele consiga ter isso? O vento que vem tá ali não é o vento que vem tá aqui. Verdade. Ô Marcelão, aproveitando esse ensejo que vocês estão falando, por exemplo, quando eu entrei na loja de tintas, passava pano no chão, fazia reposição de prateleira, tá aprendendo a atender um balcão. Eu conhecia os produtos, mas eu não tinha esse acesso à venda, né? Como cliente. Lê atrás do rótulo de lá. Exatamente, é o que acontece. Só que algo que chamou a minha atenção foi o laboratório. Eu falei, nossa, que legal a máquina batendo lá e tal, o cara pintando chapinha. Eu vi os pintores sempre naquele cara, eu falei, eu quero ser importante assim, ó. Eu quero os pintores atrás de mim. E só que assim, a curiosidade, a maior vontade era minha, não é do proprietário da loja em si. Então assim, na hora de almoço, se eu quero aprender, eu que tenho que, tipo, não vou almoçar hoje, vou ficar lá vendo um cara trabalhar. Vou chegar um pouquinho mais cedo para me pesar uma tinta, ou ficar um pouquinho a mais para mim ver o rapaz lá finalizar uma tinta. Então, assim, o maior interesse é meu, não do proprietário da loja, Sim. né? E, assim, isso falta um pouquinho no geral. O pessoal só quer ver a nós e ao vosso reino nada. Só que o maior interesse, o aprendizado, é pra gente. A gente vai levar para toda a vida e onde quer que a gente esteja, a gente vai levar isso em outras lojas, em outras profissões, né? Mas você sabe, para a gente pular para o segundo tema, mas para a gente finalizar e fechar esse assunto, é assim. Sabe aonde vem o erro? Do nosso governo. Verdade. Meu primeiro registro foi com 14 anos. A criança não pode hoje, com 14 anos, trabalhar. Mas pode uma criança começar a querer influenciar todo mundo e falar que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro. Aí ele pode. Agora, ele trabalhar, ele não pode. O que é errado trabalhar com 14 anos? Você começou a trabalhar cedo. Eu comecei na oficina com uns 14, só que quando eu fui para a loja, eu estava com quase 18, 17 para 18. Nós começamos cedo. E aí, o que mudou nossa vida? Só para melhor. Para melhor. Eu hoje, para mim é gratificante, muito gratificante, quando o meu filho olha para mim, ele falou isso pro Marques já.
Que ele quer morar com o pai pra vender tinta Brasília. Gostoso, né? É o herói deles. E assim, eu com a minha, se Deus permitir tudo der certo, com 15, 16 anos, ele vai estar trabalhando no escritório já, digitando pedido, amigão. Pra aprender e com 18 tá na rua vendendo. Hoje em dia a molecada não quer isso, né? O meu quer ser jogador de futebol. Ah, mas é o sonho de todo mundo. Você que joga bola, né? O filho. Meu filho. O seu filho, né? Joga bola. O meu o pai quer ser jogador, é escolinha. Não, mas isso é legal, isso é válido. Eu também tinha sonho, não deu certo. Graças a Deus. Hoje eu tô bem realizado na minha profissão. Mas o nosso ramo, ele é muito bom, cara. Dá pra você ganhar. No nosso ramo, o cara consegue ganhar dinheiro, só que as pessoas não dão tempo pra isso. As pessoas já querem entrar no ramo de tinta ganhando dinheiro. Não é assim que funciona. Você tem que construir uma história, né? Nessa parte de futebol, acho que eu tenho que ser... Eu e minha esposa temos que ser presos. Porque o nosso começou a trabalhar com 4 anos. Nossa. E aí a gente fala, ai, que bonitinho. Só que desde os 4 anos até hoje, a gente não tem fim de semana, não tem isso, não tem aquilo. E vendem em função de um objetivo dele. Não, hoje você tem. Sim, mas por muitos e muitos anos a gente não tinha. A festa em família, puta, não vai dar porque ele tem um jogo. Vamos fazer a viagem, não vai dar porque ele tem um jogo. Só que todo mundo enxergava isso como isso não vai dar nada, mas a gente nunca colocou por causa disso. A gente colocou para a criança entender que ela tem obrigação e deveres. Ô Marques, hoje eu lembro da última Copa do Mundo de futsal, só para finalizar esse assunto de futebol. Ele sai, pô. A situação da Copa do Mundo, ele teve que abrir mão das férias, a esposa abrir mão das férias, o Luca, né? Abrir mão das férias, que é o teu neto, né? O filho do Marcel. Vocês também ficaram longe do filho, da nora e do neto, porque você tem que abrir mão. São escolhas, né? E aí, Marcos, quando que veio na tua cabeça, em que ano que veio na tua cabeça, e que você falou assim, eu tô pronto para ter uma loja? Vamos lá, Marcelão, uma pergunta legal. Tô até que tremendo, tô nervoso. Pra mim isso aqui é surreal. Nunca imaginei eu estar aqui. Vamos lá. A última loja que eu trabalhei na minha carreira profissional, trabalhei na Tintas Columbia em Osasco. Trabalhei assim, desde a Naval, lá na região que eu sempre atuei. Então tinha um grande portfólio de clientes lá. Então assim, o meu nome já tá, eu compro com o Marcão. E surgiu a oportunidade de trabalhar nessa loja. Peguei amizade lá, né? Era o seu Anselmo, ele faleceu. O Ale também, o filho dele, parceiro, um abraço para você, Ale. O seu Anselmo, infelizmente, ele pegou câncer na luta com a quimio e tal, foi perdendo a luta, e para mim ali foi um choque de realidade. Eu me vi 21 anos trabalhando pros outros, sempre me dedicando 100%, e eu falei, cara, ele construiu algo legal para ele, pros filhos, pra família, eu falei, eu nunca pensei assim, dar um passo além. Aí tinha um Alessandro, eu chamo ele de Paquitão. Paquito, sem vergonha, obrigado, hein, mano, por todos os conselhos que você me deu. O irmão dele é do ramo de pizzaria, ele teve um acesso a essa parte administrativa, sempre me aconselhou, falou, Marcão, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no computador, vamos pegar o preço de custo de cada item. Uma caixa de primer, uma caixa de verniz, uma caixa de ultralight, as tintas, como eu não teria condições, vamos pegar dois preto lids, 2 preto ninja, 2 vermelho alpine, a gente montou a lista lá, tipo, tinha dado 28 pounds, 30 conto. Eu falei, caramba, isso porque não é caixa fechada. Eu falei, 30 mil reais pra tentar montar uma loja. Eu falei, Paquito, não deixa esse negócio quieto. Eu falei, não, Marcão, que deixa quieto, não, pô, se você tem vontade. Aí eu peguei aquele papel pra casa, mostrei pra minha esposa, falei, nega, não sei, do nada do meu coração me deu vontade de tentar montar uma loja, o que você acha? Aí eu falei, amor, não sei, cara, porque a minha esposa ela é da igreja. Ela falou, mas tem que pedir conselho de Deus, vamos ver o que ele diz. Eu falei, eu peguei a massinha do papel, deixa quieto, joguei fora. Ela foi lá, pegou o papel, colocou na porta do meu guarda-roupa, com fita crepe. Eu falei, não, vamos tentar? Eu falei, beleza. Aí, a gente tinha uma reserva guardada, isso entre as despesas de casa. Todo mês a gente ia lá e comprava, por exemplo, comprou uma caixa de ultralight. Ela era com marca T e riscava. Comprei a caixa de ultralight. Aí eu falei pro meu patrão, quando você for comprar, o exemplo, tal produto, me compra uma caixinha a mais pra mim, por favor, aí eu te pago, você desconta do meu salário. Ele falou, não, tá bom. Aí a gente foi indo. Só que, era muita grana, não dava, as contas não fechavam. Aí minha esposa vendendo roupa pra ajudar. Aí eu falei, na região onde eu tenho uma loja, tem uma pizzaria que ela tem quase 38 anos de tradição.
ela é muito forte no bairro, que é a pizzaria Las Sanas. Ela fica da Liz, na mesma avenida da minha loja. E o Samuel, que é o dono, meu amigo, comecei também, entreguei panfleto pra ele quando tinha uns 14 anos. Qual é o nome? Divulga a pizzaria. Pizzaria Las Sanas, fica na Avenida Elise Teixeira Leite. Samuel, um beijo, meu amigão, te amo demais. É um cara que sempre foi muito amigo meu. Ele me chama de Quinho, que é Marquinhos, né? Que eu era molequinho, né? 14 anos, entregando panfleto pra ele. Quinho, vem trabalhar comigo, vem entregar pizza comigo. Aí, beleza, comecei a entregar pizza com ele na região. E trabalhando de colorista. 2 empregos, ficava de segunda a sexta na Colômbia, em Osasco, tá? Dá 24 quilômetros de diferença para onde da pizzaria. E lá das 8 às 18, na pizzaria chegava lá pro lado de umas 6h30 e até meia-noite, 1h da manhã, de acordo com as entregas. Na pizzaria, o que eu aproveitei? Eu já aproveitei, eu sempre quis, lá eu sou nascido e criado. Ali não, claro. Ali Cantagalo, Paulistano, Jardim Líder. E eu sempre tive um sonho de ter alguma coisa ali, criar uma raiz ali onde eu fui criado, né? E eu falei pra minha esposa, eu vou aproveitar, só que assim, a minha carreira profissional me levou pra outro lugar, Osasco. Sim. Então, falei, cara, ninguém me conhece profissionalmente aqui. Então eu queria muito, tipo assim, mostrar o meu trabalho. Não só o Marcos, aquele que vai lá tomar uma cerveja, uma beijola profissional. E o que eu aproveitei? Eu fazia as entregas de pizza ali na parte de Carumbé, Perus. E aí, quando eu vi a oficina, eu comecei a mapear. Opa, tem uma oficina ali, comecei a aguardar. Quando eu fosse abrir a loja, para mim voltar lá, visitando, prospectando essa galera, né? Ó, me apresentando. E as coisas foi fluindo, a gente foi comprando. Eu ganhava caixinha na pizzaria, tudo, aí comprando produto. Aí sobre a validade, eu fiquei durante 1 ano fazendo isso. Eu falei com o meu patrão, quando acabava algum produto na prateleira dele, eu pegava o meu, colocava na prateleira dele, e quando ele comprava no mês seguinte, com a validade mais para frente, eu pegava para mim. E assim eu fui indo. No mês de novembro, surgiu a oportunidade de um salão, eu queria algo pequenininho, assim, tipo 3 metros tá bom para mim. Aí surgiu uma oportunidade de um puta salão grande, só que eu não tinha dinheiro assim o suficiente para pagar aluguel, depósito, etc. Aí eu falei pra minha esposa, e agora, cara? Eu falei, mano. Aí eu senti ali que Deus falou, só vai. Eu peguei, levei minha moto numa agência, vendi um pouquinho mais barato, que era jogo rápido, e deu os 3 meses de depósito, no mês de novembro, onde eu me desliguei da Colômbia, e aí dei entrada lá na papelada, seguro-desemprego. Falei, agora com seguro-desemprego eu vou ter uns 5 meses pra tentar arrumar a casa, né? Eu falei pra minha esposa, nega, você continua trabalhando, segura a casa, que eu vou ver se eu consigo fazer a loja se pagar, né? E beleza. E aí, do mês de novembro pra dezembro, veio aquela correria. Pô, agora eu tô com o salão aqui, já vai vencer um aluguel. E a gente foi na gráfica correndo, faz fachada, cartão, etc. Cartão de crédito, parcela em 10 vezes aí, que o dinheiro já não tinha mais. E acabou dando tudo errado. Por mais que a gente foi programadinho, tudo certinho, foi tudo errado. A gráfica não entregou o nome lá, Soluções em Tintas, os cartão, porque eles pegam muito serviço em dezembro. Foi entregar em janeiro, então eu inaugurei a loja faltando tudo. Aí eu peguei fiquei sem moto, peguei meu carro, fui nas oficinas, você pode me dar seu telefone ou um cartãozinho do senhor? Das oficinas, não consegui nem fazer uma apresentação decente, mas deu tudo certo. Fui na loja de usados, comprei 4 prateleiras seminovas lá e um balcãozinho de vidro. E faltou tudo. Aí na loja que eu trabalhava, eu peguei todas as embalagens vazias de pigmento, as latas de tinta de 18 litros, que era para dar volume, eu fechei a frente da loja, né, com as latas vazias, porque eu não tinha mercadoria. Aí eu tinha vergonha. O que eu pensava? O cliente entra no comércio, não tem nada, tipo, só tem as paredes. Prateleira e o balcão. Aí eu falei, eu falei, vou encher com lata vazia, né? Até a tia da minha esposa na inauguração esbarrou nas latas de 18, caiu tudo lá. Falei, não, é que tá vazia. Aí falou, nossa. Então eu digo assim, a gente tem muita resenha legal para falar sobre a loja. Assim, foi bem difícil, mas assim, Deus abençoou. Tem uma história que você comprou algumas tintas num depósito, parcelou no cartão só para ter lá, não é? Isso, aí o que acontece, a gente arruma uma mobiliária lá certinho e tal, só que a ideia é que lá a loja da gente é muito grande. Ela tem 7 metros de frente por acho que 25 de fundura. Aí, falta tudo aqui. Eu falei pra minha esposa, aí eu fui no Cissão, que é do lado, que é o dono da loja de bebidas, pedi 3 paletes de madeira, pra botar na frente da loja, eu botei umas estopas, uns panos, só pra poder tampar lá as paredes lá. Aí eu falei, tá faltando alguma coisa, a gente não tem tinta imobiliária. Aí eu fui no Homer Center, com o meu próprio cartão de crédito, comprei lá 4 latas de Coralar e 3 de uma outra linha lá profissional, só pra ter, não ganhei dinheiro,
paguei o valor que eu venderia, uma loja venderia, só para poder ter produto na loja. Para os clientes chegarem, tem tinta, tem aí. E assim a gente foi indo. Faltava, lá a gente tinha um hábito de abrir, por exemplo, eu não tinha, o cliente chegava lá, eu quero esses 5 itens aqui, eu não tinha. Então eu fazia aquela venda. Aí, de noite eu já tava ligando pros amigos e tal, pô, vocês conseguem me vender? Então todos os dias era corriqueiro. A gente fechava a loja, a gente ia pra Osasco, na loja que eu trabalhava, ou ia pra algum outro distribuidor que eu já peguei parceria para buscar mercadoria de noite, para no outro dia de manhã tá lá. Entregar lá. Então atrapalhei a vida da minha esposa, atrapalhei a vida do meu filho, no sentido que minha esposa, tadinha, trabalhava o dia inteiro. Ela tinha que fazer janta, lavar roupa, fazer a segunda tarefa, né? Que é de casa. Meu filho com lição para fazer. E você vai na tarde? Todo dia a gente chegava tarde em casa, todo dia. Era a minha esposa todo dia, 3, 4 horas da manhã, ia dormir para poder adiantar janta, marmita. E foi um momento muito difícil. Foi uma luta, né? Uma luta na loja, por exemplo. A gente não tinha. Eu trabalhava sozinho, fiquei durante um ano e 5 meses trabalhando de domingo a domingo. O que entrava, vamos abençoar. E o que mais prejudicou a gente lá, quando eu abri o CNPJ, perdi o seguro-desemprego. Eu não sabia, tipo assim, que ia ser automático, assim. Eu tava contando com esse dinheiro para poder complementar o aluguel. Você abriu, corta, amigão. Aí eu falei, e agora eu vendi a moto. Eu passei por isso. Eu vendi a moto, como é que eu vou... Eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu, com vontade de chorar, falei pra minha esposa, puta, velho, o que eu vou fazer agora? Ela falou, põe na mão de Deus. Aí, beleza, a dona da pizzaria aqui, agora você vai montar itinerário pra mim. Quando você sentar sem a moto, você vai montar agora o itinerário pros motoboys e sair com as entregas. Falou, então show, com o itinerário na pizzaria. Então eu fiquei na minha loja e na pizzaria ainda. E 2 empregos de novo. Dono de loja. E trabalhando na pizzaria, montando o roteiro. Tá, posso te falar uma coisa? Eu prestei atenção bem no que você tá falando. E você fala uma frase assim, deu tudo errado. Não deu tudo errado. Sabe por que não deu? Porque nós temos um plano, Deus tem outro. Mas o plano de Deus é perfeito sempre, não é verdade? E aí você disse assim, poxa vida, tadinha da minha esposa. Não tem tadinho. Vocês abriram mão por um grande período, e tenho certeza que hoje vocês ainda fariam isso de novo e fazem isso de novo por um objetivo de vocês. Isso é muito bonito. E aonde eu quero chegar? Ninguém vai ter nada nessa vida se não fizer algo diferente. Não vai, Marcos, não vai. A pessoa só vai ser diferente quando ele for diferente. Quando a pessoa quer ir no fluxo que todo mundo vai, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Eu vou te fazer uma pergunta só pra gente fechar esse pedacinho. Você tá triste hoje? Pelo contrário, hoje eu tô realizado. Mas então valeu a pena tudo. Valeu. E o que esses percalços do meio do caminho que foi errado na época? E hoje, você não dá risada disso? Que eu dou. Sabe por quê? Porque nada vence o trabalho. Verdade. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Então você começou, e tem mais 1000 aqui na cabeça, não, esse homem é demais. Não, mas eu tenho uma... Mas você vai fazer logo em seguida. Quando você começou então com a linha automotiva, pelo que você me falou. A tua pergunta de automotiva ou imobiliária? Automotiva? Não, então faz porque eu faço de coisa. Ô Marcos, eu tenho algumas perguntas, mas mostra pra gente a primeira máquina automotiva que você teve. Então, devido à falta de dinheiro, igual eu falei pra minha esposa, a gente sempre foi estratégico. Por exemplo, tem R$900 aqui. O que a gente pode comprar de mercadoria que vai... O que sai mais? Fita crepe, lixa... embalagem, a gente chegou a fazer uma cotação. Posso te fazer uma pergunta antes de você falar de embalagem? Peraí, que agora é um corte fenomenal. Esse aqui pode gravar, que é corte que vai viralizar. Você falou que trabalhou na loja, você abriu a loja com a tua esposa, e você falou que continuou trabalhando na pizzaria, fazendo roteiro. Isso. O caldo de cana entrou em qual hora na tua vida? Não, ele tem que falar da máquina e dessa pergunta junto. O caldo de cana entrou em qual hora na tua vida? Quando que você vendeu o caldo de cana? Vamos lá. A gente fez o... a gente pegou lá... Mas você vendeu o caldo de cana? Vendi bastante. É sério? Não, então esquece. Eu tô falando caldo de cana por causa das embalagens. Na verdade, pessoal, o que acontece? A gente fez uma cotação
Eu não sabia do Claudicano. A gente fez uma cotação, embalagem, um fardo de embalagem 900ml vazia, sem rótulo. Essas que não tem logo, né? Uma de 450ml, que a gente vende de tinta fracionada, e de galão. Tipo, dá 2 pau. Cara, eu nem pro aluguel, onde eu vou tirar 2 mil reais pra comprar embalagem? Próximo da loja, tem a feira lá, normal, a gente vai fazer uma feira, pastel, caldo de cana. Olha as garrafinhas, eu falei, ô nega, tem uma loja de embalagens na Lapa, que é bem conhecida lá. Meu, compra um fardinho de... Perto da Catão. Isso. Compra uma de 1 litro, de 500ml, 300ml. Vai ser nossas embalagens. Aqui você vai pagar 89, acho que 89 reais, vem 100. Esse aqui acho que é 99 centavos. Você vai pagar 90, vem 100 também. Então, meu, de 2 mil... Você gastou 300 reais. 300 reais. Então, essa aqui era as minhas embalagens. Os clientes, eu lembro que o Mafiro da Estética Automotiva foi a minha primeira tinta que eu fiz, foi um bege sabão da PU. Eu falei, Marcão, isso aqui, tipo, tu não tá acostumado com lata, né? Eu falei, meu, o que é isso aqui? Eu falei, não, é a tinta, que aqui é dos Estados Unidos, isso aqui, viu? Tá vendo? É a novidade aí no Brasil. E isso aqui fez parte da nossa história. Do começo. Do comecinho. Eu não tinha máquina também. E como você fazia para bater essa tinta? Eu não tinha um sistema chitométrico também. Então, o que acontece? Até a mim... Mas você tinha uma balança. A balança eu comprei. O sistema ele não tinha, porque os fornecedores quando só fornecem o sistema, sim, quando você põe a máquina. Pode comprar isso. Sim. Aí só que assim, eu tenho. Devido tanto acertar tinta, a gente já tem mais ou menos memorizado. Só de olhar a gente consegue. O que vai numa tinta. A balança eu tinha comprado durante esse ano. Comprei de um amigo meu, Ronaldo R. Cores, meu amigo. Beijão, obrigado pela parceria de sempre. Ele me vendeu parcelado no cartão, uma balancinha. Então o que acontece? No domingo chegou um cliente lá. Quanto que é um bege Aurora da Toyota? Eu falei, meu, não sei. Não sei ver preço de tinta. Eu fui lá no Google, lá no Mercado Livre. Tá 90 reais. Tal. Ele falou, tá barato. Eu falei, puta, então eu cobrei errado. Então eu digo assim, e as coisas foram fluindo. Foi fluindo, assim, eu perdi. Foi na unha. Dei tacada errada. Vai ver a máquina, ele vai mostrar a máquina dele. A primeira dei tacada errada. Ele trouxe uma máquina de tinta no podcast, a que ele usou. Aí o que acontece? Os pigmentos, eu comprava latinha. Às vezes eu comprava meu pigmento dos lojistas que eu tinha parceria, botava na garrafinha de suco, de caldo de cana mesmo, ou naquele de ketchup. Só que me dava muito trabalho, porque assim, aí eu falei com o meu irmão, o Cezão da Sher Williams, parceirão meu. Cezão, tamo junto aí, eu conheci desde 2004. Ele falou, Marcão, vou te dar uns mexedores, de uma máquina que tá desativada, se dá um talento, limpa aí. Eu falei, não, beleza, ele me deu os mexedores. Só que aí eu comecei a pôr nas latas de novo, só que eu não tinha a máquina para mexer. Aí eu chamei meu irmão, que é um cara bem MacGyver, bem malandro. Falei, Beto, vamos desenvolver alguma coisa para poder mexer nos mexedores? Aí tá aqui, ó, minha máquina. Aqui a gente botava na furadeira, aqui aí os dois do mexedor e eu mexia lá o pigmento de furadeira. Separava os pigmentos daquela tinta e mexia para ganhar tempo e fazia a pesagem. Então aqui começou as soluções de tintas, pessoal. Essa é a primeira máquina de na tinta furadeira das soluções de tinta. E aqui nossas embalagens. Você imagina uma tinta que vai 10 pigmentos. Eu sabia. Você tem que pôr isso daqui na furadeira, bater ali os 10 pigmentos. Ó que luta, a história. E eu não consigo enxergar isso que vocês estão falando. Vou te explicar o porquê. Eu começo a viajar na sua garra, na sua persistência. Quando eu falo sua, é você, a sua esposa, o seu filho. E eu estou enxergando isso. Então, quando a vida não dá nada pra gente, a gente tem tudo, né? Marcelo, costumo dizer, minha esposa, na frase dela, consagra ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. É um provérbio. E na nossa vida, na nossa história, às vezes na cabeça dela a gente imaginava de um jeito, só que Deus sempre foi melhor com a gente. Ele sempre, nos colocou sempre em primeira mão. Eu lembro até hoje, teve uma situação, foi tudo muito difícil. Eu lembro que teve um dia, cara, eu fiquei das 8 da manhã até as 4 da tarde, vendi 135 reais. Aí eu vontade de chorar, começou a bater o desespero, chegando no aluguel. Eu liguei pra ela, falei, nega, fiz merda, cara, me perdoe, me desculpa. Tava quietinho lá, fui inventar isso aqui.
O que nós tínhamos, eu coloquei aqui, meu, perdão, desculpa, meu, tô desesperado, eu já varri aqui a frente da loja 4 vezes, já lá, passei pano, já, meu, não tem nenhuma, ninguém entra aqui na loja, cara. Ela, calma, amor, vai dar tudo certo, tal, ela sempre comigo, amor, vai dar tudo certo, tenho certeza que Deus vai prover. Aí eu falei, tá bom, desliguei, aí eu fui lá pra fora, respirei, lá eu tomo um café do caramba, eu falei, meu, olhei pro céu, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Beleza, daqui a pouco encostou um rapaz, e com essa mensagem que eu vou passar aqui agora, é um ditado popular que eu vivi isso, que fala que é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo seu virar seu cliente. Ah, isso é fato, pô. Esse rapaz, eu vou te contar 2 situações diferentes. Vou contar agora a positiva. Esse rapaz chegou lá com uma lista, já, inclusive era um caderninho com o logo da loja concorrente, que fica na mesma avenida lá. Era uma puta listona. Eu falei, você é doido? Eu falei, meu, nossa, eu não tenho nada aqui, cara. Ele viu a listinha lá e eu, tudo bem e tal. Seu cara atendi, abracei, meu amigo, tudo bom? Qual o seu nome e tal? Meu amigo Valdeci, Val Black, do Projeto Amigos do Val. É um cara excepcional na comunidade paulistana, sempre fazendo coisas legais pra molecada lá, Projeto Amigos do Val. Quem quiser acompanhar, seguir eles lá. Hoje virou um amigo meu, tá sempre lá comigo, indicando pessoas. E nossa história começou assim. Ele tinha um sonho de restaurar uma Brasília e surgiu a oportunidade de ele fazer isso. Ele deixou eu participar. Gratidão, meu amigo. Com a listinha lá, eu não tinha nada. Eu falei, os preços do cara também tem nosso preço bom. Eu falei, eu vou ter que comprar distribuidor. Vai ficar mais caro, mas vou perder essa venda não. Peguei, o que eu diferenciei? Que colocaram lá, era uma Brasília vermelha, a vermelha flash, 97. E assim, cara, eu vivo na loja Colômbia que eu trabalhava, eu vivia desenvolvendo tinta, candy, carrinho de Hot Wheels, qualquer tipo de tinta que a pessoa me levava lá, eu desenvolvia. Então, eu tinha um vermelho chamado vermelho Mustang, que foi a personalização minha. Quando ele viu a minha chapinha, a fórmula minha, meu, eu quero esse vermelho. Eu peguei ele ali. Só que o restante do material não tinha nada. Eu falei, cara, ficou tanto. Só que ainda o meu ficou um pouco mais caro. Falei, Marcão, cara, ali ficou mais barato. Só que, meu, eu gostei demais de você. Cara, você tem uma energia boa, velho, não sei. Cara, vou fechar com você por causa do seu atendimento. E pra gente poder dar uma oportunidade pra quem tá começando também no bairro, né? A gente só vai nos caras grandes já, vou te ajudar. Ele sacou do bolso, sacou lá, era 1.300 no dinheiro. Falei, meu, eu vendi R$130 o dia inteiro. Eu salvou meu dia. Aí, beleza. Ele me deixou pago. Eu já fiz os contatos, comprei a mercadoria dos meus parceiros pra entregar pra ele no outro dia. E também fui comprar os pigmentos que eu não tinha, pra poder fazer Eu tinha só a fórmula, mas eu não tinha os pigmentos. Aí deu tudo certo. O cara que virou meu amigão, a Brasília dele ficou linda, ficou maravilhosa e tamo junto. Virou um amigão que tá sempre lá comigo, passa lá pra tomar um café. Agora, de outra situação diferente que aconteceu também, a gente é muito desmerecido quando a gente começa. Pessoas que convivem com a gente. Uma pessoa que foi lá na minha inauguração, inclusive. Ô, Marcão, beleza? Beleza. Você tem tintas aí, né? Tipo, você estava na minha inauguração, você sabe que é uma loja de tintas. Mas tudo bem. Tenho. Você tem Lux Color? Tenho. Mas tem toque de seda? Tenho. Mas tem que ser de máquina. Tipo assim, sempre dobrando. Lógico que eu não tinha, mas eu ia. Só que eu tenho parceiros que tem. E souvenir? Aí, tipo, sempre eu falei, caramba, ele tá me desmerecendo, assim, tipo, tá tentando. Até eu falar. Eu não vou trabalhar com nomes. Não, mas é amigo pessoal? Não é amigo, a pessoa é parente. Ah, tá. E, tipo, não precisa falar, né? Aí, beleza. Aí eu peguei e falei, cara, souvenir eu consigo pra você, mas tem que ser de máquina. Eu consigo pra você. Tá bom, dia 15 eu vou aí. Não foi. Passou o tempo e tal, fui lá depois num churrasco até. Que eu vi na linha econômica lá, de uma marca bem zoada. Aí a casa pintada ali, meu, me deu uma dor no coração, me deu uma tristeza tão grande. Assim, ali eu quase chorei. Minha esposa me abraçou aqui, ela viu que eu fiquei sentido. A pessoa me ligou, você tem dobrando a aposta, pedindo coisas ela quis te humilhar. Me humilhar e usou uma tinta barata. Por que não comprou comigo? Não me ajudou? Assim, eu falo. Hoje eu vejo muitas pessoas, assim, cara, se você tem um amigo, um vizinho, um irmão que montou uma barraquinha de cachorro quente, de pastel, compra com ele, ajuda ele, prestigie ele. A gente passa a maior
tempo, cara, torcendo por um artista lá no reality show, na Fazenda, no Big Brother, que você jamais vai sentar com ele pra tomar uma cerveja, tomar uma resenha, mas você não torce pra um amigo, às vezes um amigo de infância, um irmão. Cara, a gente tem que mudar essa cultura. E magoa, isso machuca, velho. Sabe por quê? Ninguém quer ver o sucesso do... Isso machuca, Preciso te cara. falar uma Ninguém coisa. não, né? As pessoas não querem ver o sucesso do Isso é próximo. muito sério. Eu queria só que você, antes de eu falar, que você repetisse a frase que você falou agora há pouco. Você falou uma frase aqui pra gente. Qual frase? Ele acabou de falar do amigo. Assim, pra gente prestigiar. Não, é mais fácil... É mais fácil. É mais fácil um cliente virar seu amigo do que um seu amigo virar seu cliente. Tá bom. Eu acho que eu vou fazer hoje um comentário que eu nunca fiz. Tem um lojista que no percorrer do caminho, ele virou um irmão, sabe? Mas um irmão onde cada um sabia a sua parte. Eu como indústria, ele como lojista. Mas tudo que poderia ser de melhor, eu sempre levei para ele. De verdade. Porque eu torcia pelo sucesso dele, como torço até hoje. E aí eu mudei de indústria. E quando eu mudei de indústria, pela inocência, né, que a gente tem, de achar que as pessoas são próximas e que vão prestigiar a gente, eu fui lá e bati na porta. Tô vindo aqui te trazer isso, na melhor condição pela Brasília, tá? Na melhor condição, na melhor situação, você vai ter sucesso, você vai ter um produto que o pintor vai gostar, que é tudo que a gente sabe. Dá a tabela. Você sabe que você é meu irmão, eu vou te ajudar. Você sabe que você é meu irmão. Só que esse sabe que você é meu irmão nunca veio. Quantos anos? Uns 3 anos. E aí eu desisti. Eu tirei isso de dentro de mim, sabe? Eu falei assim, bom, tá tudo certo. A vida é desse jeito, tá tudo certo. A pessoa também não é obrigada a comprar, você concorda? Verdade. Mas tá tudo certo. Mas a gente esperava algo mais. E machuca, cara. Machuca? Peraí. A minha esposa fala que eu sou muito sentimental, velho. Não, mas eu não fico... é você, é todo mundo que trabalha sem colocar o dinheiro na frente. Mas eu vou te falar uma coisa. De vocês dois que eu conheço, você e o Marcos são mais do que eu. Mas deixa eu só completar. E aí, essa pessoa teve uma dificuldade com a loja. Uma dificuldade feia. E ele ficou sem a loja e sem nada. E aí ele me procurou. E quando ele me ligou, eu fiquei um pouco chateado, sabe? Mas eu vou conversar, porque eu gosto mais dele do que eu fiquei chateado. Mas eu tô falando de sentimento agora. E aí fui conversar, ó, eu acho que eu consigo te ajudar dessa forma. Conversei com o Márcio. O Márcio foi junto, a gente apresentou uma outra pessoa para poder abrir o caminho. E depois tentei outra, e depois eu tentei outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Mas a pessoa não queria ser ajudada, sabe? Porque a gente olhando uma história dessa, chefão, a pessoa quando ela quer, ela faz com isso aqui. Ela faz com uma garrafinha que eu brinquei de caldo de cana. Então, quando quer, faz. E não precisa ficar tinta cana, né, Marcelo? Ó, deixa eu falar uma coisa rapidão, para mim não esquecer. O Marcos, quando eu vim morar em São Paulo, eu estava em um cliente, eu ouvi falar do Marcos. Só que eu não podia te visitar porque não era a minha região. Quando a Brasília me passou a Zona Norte, eu fui te visitar, a gente foi se conhecendo, né, conversando. Ninguém, agora eu tô te falando de representantes comerciais que atende hoje ele. Ninguém deu credibilidade pro Marcos das Soluções em Tintas. Nenhuma, Marcos, nenhuma fábrica, porque assim, qual que é o contato da fábrica É o representante. com o lojista? É o representante. Então, as fábricas não têm culpa, né? Você não tinha, como você não ficou chateado com nenhuma indústria. Mas as pessoas, até esses dias que eu fui visitar o Marcos, nós falamos disso, né? Que hoje os caras que fecharam a porta lá atrás
Tô batendo na porta dele pra ele poder vender. Você sabe por quê, Marcos? Vou falar no nosso mercado. E vou emendar com o nosso podcast. Porque hoje o podcast tá raiz do princípio que é esse podcast, chefe. Tá, opa. E aí é o seguinte. Existe no nosso mercado, eu tô colocando São Paulo, vamos colocar São Paulo só, tá? Estado inteiro. Existem aí uns 10 lojistas top, que são referência no nosso mercado e vão ser referência mesmo depois que eles não estiverem aqui. Tá certo? Só que os podcasts que existem no nosso segmento, só chama eles. Verdade. Quem é que vai dar voz para um lojista que pode vir aqui e falar sua experiência de vida e fazer a gente chegar muito mais longe? Hoje eu falo com propriedade, é só pintando um negócio. Aproveitando esse gancho aqui, o Márcio e Marcelo, faço parte da nova geração de lojista. Eu não venho de sucessão. Vim de baixo, vou tentar cara e coragem e Deus na frente, e tá dando certo, continua dando certo, que o Marcelo falou aqui. O meu primeiro contato com a Brasília, na verdade, não foi pela minha loja. Como você falou, eu sofri um boicote. Igual assim, hoje, assim, eu entrei no mundo que eu não posso culpar a indústria. Assim, para mim é novidade. Só que assim, a gente tá... A nossa cultura querer um culpado, né? Então, assim, entrei num ramo que agora eu vou aprender a comprar, vou aprender a comercializar. E sofri um boicote, assim, onde ninguém queria me vender. Teve representantes que nem à vista, tipo, não vendia. Tá bom, o que eu fiz? A minha esposa falou, cara, enquanto a gente estiver comprando distribuidor, eu nunca vou ter preço. Nunca, assim, o mercado sempre vai me ver, o Marcão é careiro. Foi desanimando, foi desgastando. Mas vou repetir a frase aqui. Consagre ao Senhor todos os seus planos que tudo vai ser bem sucedido. É o que aconteceu comigo. Vou falar desse cara de novo, só que agora de uma forma mais carinhosa, Ronaldo. Loja R Cores, meu amigo, meu padrinho, meu irmão. Meu lindo, você mudou a minha vida, a minha realidade, a realidade da minha família. Em nome da minha família, eu te peço muito obrigado. Gratidão por tudo. Cara, não tem como pagar o que você fez pra mim. Eu pensei, gente, que a ajuda viria, talvez de uma loja que eu trabalhei, tipo... O que você pensou é que a ajuda viria de quem tá próximo. Ele simplesmente apareceu lá um dia... Marquinhos, como é que tá as coisas? Me deu um abraço. Aí eu, em um desabafo, não tá fácil, Ronaldo. Tipo, difícil, não consigo comprar. As lojas que tem mais tempo que eu tá me engolindo. Irmão, o que você tá precisando? Eu falei, cara, não tem um preço, eu preciso de tudo. Tipo, no mercadoria eu não consigo comprar. Não tinha máquina ainda. Não, tinha. Aí ele falou, Marcão, beleza. Passou 15 dias. Ele chegou lá com o Celtinho dele. Lotado de mercadoria. Eu achei que tava rebaixado. Abri o porta-mala, Marquinhos, me ajuda aqui. Olha, assim, eu fiquei assustado. Aí minha esposa tava lá também. Tipo, ele comprou pra mim, gente, R$8.000. Meu primeiro contato com a Brasília foi através da loja dele. Ele comprou R$8.000 de tintas prontas da Brasília. Ele comprou lá R$11.000 Sherwin Williams, mas acho que R$9.000 de Max Huber. Tipo, faz R$30.000 em mercadoria, Marquinhos. Só paga os boletos certinho. Aí, tipo, você tá doido, Ronaldo? Só paga os boletos certinho. Só paga certinho os boletos e me manda o comprovante. Então, cara, ele me deu um empurrãozinho que, tipo, eu não pedi. Partiu dele. E ele sempre, quando ele pode, ele vai lá me visitar. E eu ainda falo, Ronaldo, se eu não pagasse aquilo lá, velho, o que ia ser de você, bichão? Eu falei, Marquinhos, você não... Eu sei que você ia pagar, por isso que eu fiz aquilo por você. E foi um empurrãozinho pra mim aprender a andar na minha vida profissional. Ele me ajudou demais. E dali em diante... minha loja virou outra estrutura. Tá bonita a loja. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Se você puder não falar nome, até melhor, tá? Mas a nossa empresa, Tintas Brasília, ela também te boicotou? Ó, o boicote foi de todas. Eu não consegui comprar de ninguém. O representante, cheguei a ligar pra ele. Tem até o áudio dele. Acho que minha esposa apagou. Falou, ó, ficou pra trás. Falou, não. Falei, eu compro à vista. Tipo, ele falou, não, nem à vista, porque tem algumas regras que... Ele inventou alguma desculpa lá na época. Porque assim, existem assim, vou falar. Os lojistas mais antigos, ainda, tipo, tem aquele filme assim, a gente o cara era meu funcionário, o cara não vai sentar com a gente. Inclusive, esses dias eu estive num evento,
eu fui convidado pelo Jairzão, da distribuidora Gama. Ele me levou assim, eu fiquei todo sem jeito. Eu falei, não, pô. Não, Marquinhos, vai lá. Eu falei, não, pô, porque eu no meio do pessoal lá, o pessoal não vai nem gostar de sentar perto de mim lá. Não, vamos lá. E, nossa, fui tratado com muito respeito. Peguei amizade lá com um rapaz chamado Augusto, que ele tem um depósito de construção, acho que no bairro do Limão. Lá fui super bem tratado, só que lá tinha alguns ex-patrões meus, assim, o pessoal te vê diferente. Não consegue te olhar no olho assim e falar, meu... Você tem uma loja, você é um lojista. Isso, você é meu funcionário. Mas a tua empresa tem 2 anos? 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Eu quero fazer um reconhecimento aqui e um pedido de desculpa. É simples. A nossa empresa não é isso. Quando eu falo a nossa empresa, a Brasília, sim. Ela não é isso, de forma alguma. Não é isso que vem de cima para baixo. De cima para baixo vem para a gente ter respeito, para a gente ter humildade e para a gente tratar o cliente da melhor maneira possível. O agradecimento eu faço tanto para você quanto para o Márcio. O Márcio, nós tivemos agora um encontro com todos os representantes, que foi o nosso workshop, e ele ganhou como o maior destaque da empresa. E isso aqui, ó. Menino de ouro, esse aqui mas isso reflete em você, sabe por quê? Porque no primeiro dia que ele te visitou, e eu tô falando bastidor de indústria, ele jamais virou para mim e falou assim, putz, eu não gosto dele, tá bom? Pelo contrário, eu descobri um cliente assim. Esse cara vai crescer junto com a gente. Essa é a mentalidade que a empresa quer e que a empresa precisa. Show. E sabe o que eu escuto? Mas pro Márcio pode tudo. O Márcio não pode nada, como todo mundo não pode nada. As regras é para todos. Para todos. Eu tenho que seguir regra da indústria e eu vou seguir. O que é para ser feito, vai ser feito. Se é para um ou se é para outro. Mas que atitudes como a dele motivam a gente e motiva mesmo. Sabe o que acontece nessa situação? É o que eu falei em alguns podcasts já. Eu simplesmente, meu amigo, baixei a cabeça e trabalhei. Trabalho. Porque assim, quando você se torna um alvo, você não pode deixar essa régua cair. Você tem que continuar sendo alvo. Você entendeu? Senão muita gente vai falar assim, tá vendo? Falei, tá Acho vendo? Que significa que tá no caminho certo, né? É exatamente isso, Marcos. O que o Marcos falou agora, dos 3 troféus, cara, eu já pensando no ano que vem, falo, porra, mano, eu quero no mínimo 3 que eu tenho que... Não posso deixar essa régua cair. Então, assim, minha cobrança, tô falando, a cobrança do Márcio, ela aumenta. O Marcos me conhece, que eu me cobro cada vez mais. Só que eu só baixei a cabeça e trabalhou. Muita gente fala, o Márcio tem benefício, fulano tem benefício, ou o ciclano tem benefício. Não tem, amigo. Sabe quem tem benefício? É quem trabalha. Verdade. Não é verdade? E o benefício não é da indústria. O benefício, ele tá criando benefício. Porque ele tá trabalhando, tá visitando. E que todo mundo pode ter. Verdade. Por exemplo, o que você falou. É o que você falou. As pessoas estão vindo te ajudar ou vieram ajudar você na época que você mais precisou, mas não eram pessoas próximas. Era de pessoas que você não esperava que isso ia acontecer. Não é nem esperar. Verdade. É que não tinha compromisso de fazer alguma coisa. Esse gancho aí, o meu primeiro contato, as soluções mesmo, direto com a Brasília, foi com a Flavinha. Através da linha imobiliária. A pessoa também, Flavinha, um beijão, obrigado. Você abriu as portas para mim lá. Foi meu primeiro comprando direto pela Brasília. Consequentemente, através de muita insistência, minha Renata me ajudou. Ela me indicou um outro representante. Não vou falar o nome. Aí o Marcião encostou lá, falou: Marquinhos, tudo bem e tal. Quando eu assumi a região. Só que ele me ganhou, que ele levou um lanchinho. Ele levou lá um cafezinho lá, da manhã um pãozinho lá. Falei: esse é dos meus. E, cara, ele falou: Marcão, vou te ajudar. Vou te dar condição, vamos brigar. Não, eu falei assim, eu vou te pôr no bolo. Eu lembro que eu falei isso. Eu vou te pôr no bolo. Você vai brigar de igual para igual com todo mundo. Foi ou não foi? Foi. E, dito e feito. Soluções em Tintas, graças a Deus, tem sido um sucesso. Cada vez mais. Hoje já estamos em 5 pessoas. Como eu disse anteriormente, sou uma pessoa que sempre fui funcionário. Eu não tinha essa mentalidade. Não vim de sucessão.
muita coisa eu tô aprendendo, né? Apanhando bastante, estou aprendendo. Quando eu vi todo o crescimento, vou aproveitar até a fala do Jean, ele falou aqui no podcast anterior, quando você cresce muito rápido é perigoso. Então a gente tem que se atentar. Eu cresci muito rápido. No ano passado, aí eu fiquei assustado com os números. Minha esposa também, tô com medo, tô assustado. Falei, vamos seguinte, vamos buscar ajuda. Contratamos uma consultoria. Sérgio, minha joia, tamo junto, meu lindo. Tá com a gente através de gráficos, planilhas. Trimestralmente ele passa desafios. Exemplo, por exemplo, Marcão, vamos tá cheio de cartão, vamos tentar não antecipar, vamos tentar. Tem vários desafios que ele propõe pra gente, minha esposa juntamente com ele, desde contratação, no geral é tudo, até a fachada mudou lá. Eu sou um cara que eu não gosto muito de mudança, não. Eu gostava do meu logo e tal. Eu falava, então, Marcão, você não vai dar palpite, fica quieto, estamos mudando aí. Então, é um mês novo, é novas soluções em tintas. As soluções estão mudando e o Marcos está mudando por causa da consultoria. Exatamente. E também quero citar aqui um amigo que eu fiz recentemente aí, o Wellington do Shake Tintas. O Cumpridão. Tá me dando umas dicas aí que, assim, eu quero muito. Hoje, meu mobiliário, eu sou 70% automotivo. É muito forte meu automotivo. E 30% imobiliário. Vendo bem imobiliário, mas eu queria igualar o jogo. E ele tá me dando umas orientações aí pra gente chegar lá. Ficar monstrando igual ele aí em São José do Rio Preto. Ô, covarde, Shake Tintas, te esperamos aqui, você e a Dai. Ele é um covarde, porque a gente tá há muito tempo, não consegue. Um dia, ele ficou resfriado. Outro, tô com sinusite. Nós somos Só que se você der uma latinha de cerveja, sai na hora, nós somos pra São José do Rio Preto, porque o cara não vem pra São Paulo. Covarde. E assim, ele tava doente. Falei, não é possível, cara. Você sabe que eu aprontei uma com ele da hora? Só pra finalizar, por causa da técnica, 2 minutos. Nós fomos almoçar. E eu não falei pro Márcio, porque o Márcio é protetor, sabe? Então eu tive que ficar quieto. E aí eu levei um negocinho ali e nós sentamos. Eu, o Márcio. Aí sentou o Jean e o Sheik. Estamos almoçando. E tá tudo bem. Aí quando tá todo mundo de barriga cheia, eu peguei meu negocinho, coloquei embaixo da mesa e Já ouviu falar de peito de velho? Já. Joguei em cima dele. Do Sheik. Aí ele levantou. Quando ele levantou, tava o Márcio e o Jean. Joguei em cima do Jean. Fact. Aí o Sheik. Não. Isso é água de alguém tá podre aqui. Os dois pularam. Ninguém sobreviveu ali. Acabou sobrando pra mim. Rapaz, é boa. Cuidado pra quem for pescar com ele em barquinho, que não dá pra pular, viu? Quem não sabe nada. Não. Marcão. O Sheik é uma das melhores pessoas que a gente já conheceu, viu? Marcão. Não conheci ele pessoalmente, mas. Mas não vai faltar oportunidade. Tamo junto. Marcão, a história é longa. Nós vamos ter que gravar um segundo episódio, porque já deu. O segundo vai trazer a esposa dele. Sim, eu acho que tem que vir junto. Para nós darmos continuidade, porque você contou bastante com o começo. Agora a parte da automotiva. Agora a gente vai entrar. Não. E também da imobiliário e da continuidade de como estão as soluções hoje. Não dá para fazer um episódio só. Te agradeço demais a presença, meu irmão. Uma história fantástica. Obrigado pela parceria, pela amizade. Cara, obrigado a você. Tamo junto. Você faz parte da minha história, Marcelão também. Eu tenho certeza que, ele sempre fala, vou falar com o meu gerente, então eu sei que você faz parte também da minha. Porque eu sou chorão também, vai ter que chorar. Mas é negócio, é o mundo comercial, é isso, né? Obrigado a vocês pela oportunidade. Tamo junto, obrigado pela presença, obrigado pela força com a Brasília, obrigado pela amizade. Eu quero conhecer aqui o seu Clair, eu gostei dele. Mas vamos marcar. Eu quero conhecer ele. Vamos marcar de levar você e sua esposa na Brasília pra vocês conhecerem a Renata, a dona Margarete, o seu Clair, conhecer toda a estrutura. Conhecer a estrutura, conhecer tudo. Isso daí é um convite que nós estamos fazendo pra você. Você vai almoçar lá com a gente na Brasília. Pega um dia que tá mais Vamos pegar também os seus pintores, vamos levar lá. Nós vamos fazer bastante coisa. Verdade, Seu Clair, essa mensagem é pro senhor aqui, a gente sempre imagina, né, tipo, um magnata de uma grande indústria, tipo aquele cara refinado, todo justinho, e o senhor, no podcast aqui, o senhor desconstruiu tudo isso. Minha grande admiração pro senhor, pela sua história, parabéns, obrigado por deixar a gente também fazer a oportunidade de poder comprar, poder estar com vocês aí, vamos crescer junto. Vamos. Sabe, você falou uma frase agora, só pra me falar tchau.
quando a gente vê o dono de uma empresa, a gente pensa exatamente isso, um magnata. Isso. E sabe aonde seu player é magnata? Aqui, ó. Na cabeça. O negócio é aqui com ele. Porque do resto é uma pessoa como nós. O dia que eu comi uma feijoada com ele, num restaurante simples, em Carapicuíba, Com ele e com a dona Margarete. com a dona Margarete também, assim, mas eu já tinha caído por terra esse negócio, porque eu já conhecia eles há 6 anos, 5 anos e meio. Mas o dia que eu vi aquela situação, eu falei, É gente da gente. não, ele é foda, ele é... Ô, velho. Obrigado, Marcos. Obrigado Eu a vou, vocês. por favor, pedir para que você realmente retorne, porque tem muita coisa ainda. Pessoal, Soluções em Tintas, Deixa o telefone. deixa o telefone, beleza. o arroba aí. Pessoal, a gente está localizado na Avenida Elísio Teixeira Leite, número 6.399. Estamos ao lado da adega do Sissão. Instagram, @solucoins_tintas. Telefone 11 913 29 23 74 para pedidos aí. Dê uma força pra gente aí. A Tintas Brasil, lá imobiliária, a gente tá com força lá. Obrigado a todos, boa noite. Se inscrevam no canal, deixe seu like e nos siga no Instagram também, @pintando negócio. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.